Nosso grupo ficou com o tema Revoluções Inglesas e os participantes são Érica Caroline, Guilherme Martins, Izzy Mendes, Melissa Medeiros, Pamela Cury, Ruth Rodrigues, Taliane de Freitas. Bom, eu vou começar falando sobre as origens da Revolução Inglesa, os conflitos entre o rei e o parlamento inglês. Durante o século XVII, a Inglaterra viveu um período de intensa luta revolucionária, provocada pelo choque entre as classes sociais que defendiam a manutenção da antiga ordem feudal e as que desejavam a expansão do capitalismo. Os acontecimentos desse período juntos denominam-se Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa foi a primeira das grandes revoluções burguesas. A Inglaterra passou muito tempo sendo governada pela dinastia Tudor, tendo os principais monarcas Tudor, Henrique VIII e sua filha Elizabeth I. Consolidaram-se a reforma anglicana, que iniciou o processo de conversão das antigas terras feudais, de domínio da Igreja Católica, em propriedades privadas. Esse processo foi conhecido como cercamento dos campos e possibilitou uma série de arrendamentos que, por sua vez, eram vendidos aos burgueses que pretendiam explorar minas de carvão ou praticar alguma atividade agrícola. Com isso, se teve a expulsão dos camponeses, o que se acarretou em um grande êxodo rural. Nessa época, a burguesia era uma classe em ascensão, ou seja, estava ganhando representatividade e ficando fortes, consolidando o espaço político na chamada Câmara dos Comuns, que era uma das câmaras do parlamento inglês, que tinha como oposição a Câmara dos Lords, isso é, os nobres apoiadores da coroa. O problema é que essa força adquirida pela burguesia estava associada ao puritanismo, o calvinismo inglês, que era a religião que mais atraía a burguesia e que dava suporte ideológico para o radicalismo político anti-absolutista. Porém, o período da dinastia dos Tudor teve seu fim, e dando lugar à dinastia dos Stuart, tendo como primeiro rei Jaime I, que quando percebeu que os burgueses estavam ampliando sua influência no campo político, e a motivação dele começou a tentar frear esse avanço. E ele teve como tentativas, ele aumentou os impostos e teve uma perseguição religiosa aos puritanos. E ele foi confrontado pela Câmara dos Comuns, dissolveu o parlamento, ficou inativo de 1614 a 1622. E aí o rei lutava pelo poder absoluto e a maioria dos parlamentares defendia a limitação jurídica do poder real. Aí Jaime I morreu e seu cargo foi sucedido pelo seu filho, Carlos I. O novo rei tentou seguir a mesma política do pai. Ele aumentou os impostos para arcar com os custos da guerra que havia acontecido contra a Escócia, mas o parlamento inglês não aceitou. O rei decidiu, então, dissolver novamente o parlamento, que ficou inativo até 1640. E em 1640, Carlos I entrou em um novo conflito contra a Escócia e precisou novamente do tributo dos portugueses para bancar a guerra, convocando assim mais uma vez o parlamento. Novamente, a Câmara dos Comuns recusou-se a ajudá-lo, mas ao contrário do que ocorrera antes, os burgueses puritanos prepararam-se para um enfrentamento total contra o rei e a nobreza. Esses acontecimentos agravaram ainda mais o conflito entre o rei e o parlamento, desencadeando assim a Revolução Inglesa, que tem como principais etapas a Revolução Puritana ou a Guerra Civil, que foi de 1642 a 1648, República de Cromwell, que é de 1649 a 1658, a restauração da dinastia Stuart, que é de 1660 a 1688, e a Revolução Gloriosa, que é de 1688 a 1689. Então, esses conflitos entre o rei e o parlamento se agravaram mais e ocorreu a Guerra Civil, ou Revolução Puritana. E o rei Carlos I, ele ficou irritado com a oposição do parlamento, então ele mandou sua guarda invadir a sede do parlamento e prender os principais líderes do time dos burgueses. E então as tropas do parlamento foram lideradas por Oliver Cromwell, que organizou o New Model Army, novo modelo de exército. Esse exército também ficou conhecido como o Exército dos Cabeças Redondas, porque eles se recusavam a usar as perucas que era uma veste que os nobres usavam. Na base da divisão das forças em conflito, destacaram-se os Jiggers e os Levelers, que se caracterizaram por sua radicalidade política em assuntos como a reforma agrária, que defendiam, né, e a igualdade de direitos entre todos os cidadãos, que eram os Levelers que levavam esse cargo. E
Como as tensões políticas já vinham crescendo, a burguesia puritana se aliou a outros setores descontentes, que foram esses, para enfrentar o rei Carlos I. Então, com esse exército, a burguesia conseguiu esmagar as forças da coroa e, em 1649, a ala radical burguesa exigiu a decapitação de Carlos I, que ocorreu no final do mês desse mesmo ano, 1649. Então, acabou que o rei morreu. Cromwell desempenhou um papel de destaque na derrota das forças realistas, assim pondo fim às guerras confederadas irlandesas. Também liderou uma campanha contra o exército escocês entre 1650 e 1651, liderando os Roundheads, ou os Cabeças Redondas, contra os cavalheiros na Primeira Guerra Civil Inglesa, e saindo vitorioso. No dia 20 de abril de 1653, ele dissolveu o parlamento no qual fazia parte, instituindo uma assembleia conhecida como Parlamento Barbones. Antes de ser convidado pelos seus pares para liderar como Lorde Protetor da Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda, a partir de 16 de dezembro de 1653. A monarquia havia sido abolida e, entre os anos de 1649 e 1653, o país se tornou uma república. Porém, uma vez que o rei estava morto, deixou de existir uma causa comum e a unanimidade dissolveu-se e as diferentes facções do parlamento retornaram ao combate político. Cromwell dissolveu o parlamento republicano e, em 1653, tomou o controle do Estado como Lorde Protetor Perpétuo. E, no campo econômico, ele se esforçou para barrar a concorrência holandesa com a aprovação dos atos de navegação, que dizia que nenhuma embarcação estrangeira, exceto as pertencentes à Inglaterra, poderiam atracar no litoral inglês. Com isso, o governo buscava recuperar a economia britânica através do benefício dos setores burgueses. As ações de Cromwell contra os monarquistas tornaram-se muito impopular na Escócia e na Irlanda, que, embora eram independentes, efetivamente eram dominadas por forças inglesas. Em 1658, Cromwell faleceu, não se sabe ao certo o motivo, podendo ter sido por envenenamento ou febre, causado pela malária. Ricardo, seu filho, foi seu sucessor, porém não tinha o mesmo carisma que o pai, e por conta disso não conseguiu ficar muito tempo no poder. Então, um novo parlamento foi criado e decidiu pela volta da monarquia dos Stuart. Assim, Carlos II assume o trono inglês. Então, em 1660, Carlos II assumiu o trono prometendo respeitar os interesses do parlamento, mas ele logo começou a se articular com antigas lideranças da nobreza para restaurar o absolutismo. O rei Carlos II também era abertamente favorável a uma política de tolerância religiosa, mas o parlamento, que era em sua maioria protestante, era contra. Ele também assinou leis que favoreceram a igreja anglicana em detrimento de outras correntes do protestantismo e da igreja católica. A disputa entre o parlamento e o rei se aprofundou ainda mais quando se descobriu que o irmão do Carlos II, o Jaime, era católico. Isso fez surgir duas vertentes políticas que existem até hoje na política britânica. Os Whigs, que desejam excluir Jaime da linha de sucessão ao trono, e os Tory, que não concordavam em excluir o Jaime da linha de sucessão ao trono. Naturalmente, o rei Carlos II se aliou aos Tories, desencadeando uma perseguição aos Whigs. Carlos II governou a Inglaterra até 1685, sendo então sucedido por seu irmão, Jaime II. Foi durante o reinado de Jaime II que os atritos do rei com o parlamento aumentaram de maneira consistente. Quando o filho de Jaime II nasceu, o parlamento inglês temeu que essa dinastia continuasse, porque Jaime era um rei católico e eles temiam que o absolutismo voltasse. Então, o parlamento inglês, formado pelo Whig e Tory, se uniram para conspirar e convidaram a Maria Stuart e também o Guilherme de Orange. Como eles eram protestantes, eles tinham o apoio total do parlamento inglês. Quando as tropas de Guilherme desembarcaram na Inglaterra em 1688, Jaime II e a sua esposa Maria de Módena fugiram para a França. E assim o parlamento inglês proclamou que o Guilherme e a Maria Stuart poderiam ser reis, contanto que eles respeitassem a vontade do povo. E assim eles se comprometeram a cumprir a chamada Declaração de Direitos de 1689, ou Bill of Rights. Essa declaração limitava a ação dos reis, impedindo o retorno do absolutismo. Os reis passaram a ter o poder restrito
e seu poder de decisão política se concentrou no parlamento, e assim se formou a monarquia parlamentarista. E, além disso, houve o comprometimento com as igualdades individuais e também com a liberdade de crenças religiosas. As consequências dessa revolução foram o fim do absolutismo, a transformação social inglesa, a ascensão do iluminismo e o avanço capitalista. A atitude insana que aconteceu durante a Revolução, que esses conflitos desencadearam, foram que um grupo religioso católico radical, eles tinham planos de explodir o parlamento em 1605. Então era uma atitude muito insana de querer explodir um lugar. Então é isso, né?